Ó, iniciou a nossa gravação, então a gente vai dar início à nossa aula. O professor vai compartilhar a tela do computador com vocês. O que vocês vão ver aqui que o professor vai compartilhar é aquele documento que vocês receberam na aula ali, que vocês tiveram que copiar no caderno, ou quem tem impressora que imprimiu, ou sem problema também, não tem problema nenhum, tá? O professor só vai compartilhar porque lá está escrito, o professor segue a sequência cronológica que o professor botou lá. E como eu falei antes, se vocês estão com dúvida, professor, não entendi, manda lá no grupo do WhatsApp, o professor não precisa ficar voltando para a tela aqui, porque senão eu tenho que vir aqui no chat olhar, por exemplo, vou ter que fazer isso daqui, ó. Venho aqui, eu vou ter que voltar para cá para olhar o que vocês escreveram. Daí fica mais difícil. E, por exemplo, se o áudio tá ruim, ou tá ficando ruim, ou tá ficando cortado, vocês também me avisam lá pelo grupo, tá? Ô, Kathleen, já disponibilizei no Classroom, tá? Tá lá na aula de Química. Então, vamos lá. Como o professor falou, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Então, ó, esse ano a gente vai trabalhar com as soluções. Essas soluções são geralmente misturas homogêneas que a gente viu ano passado também nas aulas online. Para quem não lembra, as misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase. Por exemplo, se eu pegar um copo de água e acrescentar açúcar, eu vou misturar, o meu açúcar vai se dissolver totalmente dentro da água. Então, eu vou ter uma única fase. Por isso, ela é classificada como uma mistura homogênea. Já uma mistura heterogênea, que pode acontecer também das soluções ser heterogênea, são aquelas que apresentam duas ou mais fases. Por exemplo, se eu pegar o óleo de cozinha e botar na água, o óleo e a água não se misturam. Então, eu vou ficar com duas camadas, ou seja, duas fases, uma em cima da outra. Então, eu tenho uma solução heterogênea. Mas no caso aqui, a gente vai trabalhar com soluções homogêneas, que apresentam um visual uniforme, foi o que o professor falou, apresenta uma única fase. Mas o que vai interessar para nós mesmo agora, no decorrer desse ano, é a questão do soluto e do solvente. Vocês vão ter que saber diferenciar. Por quê? Quando a gente for para o cálculo, o soluto ele vai ser representado sempre pela letra minúscula, letra M e o 1. E o solvente sempre vai ser representado pelo M também, só que 2. M1 soluto, M2 vai ser solvente. Mas quem é o soluto? O soluto, geralmente, ele é aquele elemento químico que ele é dissolvido. Ele é absorvido pelo nosso solvente. Ele é disperso, no caso. Essa palavra disperso quer dizer absorvido. Ele se mistura com o nosso solvente. Então, o soluto, para vocês gravarem, até anotem como observação assim, soluto é elementos químicos. Vocês vão ver que a grande maioria dos solutos que vão apresentar para vocês nos exemplos e atividades, eles sempre vêm como um elemento químico. Um exemplo que o professor vai dar, por exemplo, uma substância, uma solução apresenta 50 gramas de dióxido de carbono. Então, eu sei que eu tenho um elemento químico, que eu tenho o carbono, então eu sei que ele vai ser o soluto. O solvente sempre vai ser a questão de quem vai dissolver o meu soluto. Quem é esse solvente? O nosso solvente universal é a água. Ele é o mais utilizado, por isso ele também é conhecido como universal. Porém, pode ter outros solventes. Pode ser, por exemplo, eu pegar elementos químicos e dissolver na gasolina? Sim, daí a gasolina seria o nosso solvente. Mas o mais comum, o mais usual é a água. Então, sempre quando aparecer a palavrinha, eu tenho. É estranho falar, mas é as unidades de medida que são utilizadas. É a seguinte: eu tenho 50 gramas de água. Então, a água vem medida em massa, em gramas, tá? Eu sei que é um pouco estranho, que o certo seria medir a água em
ml, que é o volume, né? Mas não, a gente utiliza agora a comunidade de medida as gramas. Então, sempre quando ele estiver se relatando a água, ele está falando do nosso solvente. E daí a gente vai ter as questões de que dos estados de agregação, que o professor também explicou no passado, mas não custa a gente relembrar, que são as soluções sólidas, são aquelas em que as nossas moléculas são muito contraídas, então a gente vai ter soluto solvente no sólido, sim. As soluções líquidas são aquelas que as nossas moléculas têm uma movimentação um pouco mais livre do que as sólidas, e as gasosas são aquelas que possuem uma movimentação frenética, uma movimentação bem livre. Mas o que vai interessar para nós vai ser a questão das soluções, quando elas são classificadas em saturadas e também como soluções supersaturadas. Quem vai determinar se ela é insaturada, saturada ou supersaturada é o nosso soluto, é o nosso elemento químico que é dissolvido. Se o meu elemento químico for dissolvido em pouca quantidade, e o professor vai dando os exemplos que vocês conseguem visualizar no dia a dia de vocês, fica mais fácil para entender. Então, soluções insaturadas são aquelas que possuem menor quantidade de soluto do que o solvente. Por exemplo, se eu pegar um copo de água e botar uma colher pequena, uma colher de sopa de açúcar, misturar, o meu açúcar vai se misturar por completo. Então, eu tenho uma solução insaturada. Agora, se eu pegar esse mesmo copo de água e acrescentar mais uma colher e misturar, eu ainda vou ter uma solução, que eu misturei o meu soluto, que é o açúcar, no meu solvente, que é a água. Só que agora, para mim, ele ficou num gosto bom. A água ficou doce no meu agrado. Não se depositou nada no fundo, mas o gosto ficou doce no meu agrado. Então, tem uma solução saturada. É quando a gente mistura o café, por exemplo. Você coloca pouco açúcar, o gosto fica amargo, então tem uma solução insaturada. Se eu coloco uma quantidade certa, em que o meu açúcar não se deposita no fundo e que ele fica doce do meu agrado, eu tenho uma solução saturada. E quando eu coloco 4 colheres de açúcar e misturo, ele fica muito doce. E o que vai acontecer? No fundo do meu copo vai se depositar uma pequena quantidade de açúcar no fundo. Ou seja, eu tenho uma solução super saturada, porque ele ficou doce demais. E ele se depositou soluto no fundo do meu recipiente. Então, insaturada é aquela que tem pouco soluto no solvente. A saturada, ela possui uma quantidade máxima de soluto em determinada quantidade de solvente, ou seja, ele consegue se dissolver todo, que não se deposita nada no fundo, e a supersaturada é aquela que eu tenho muito soluto, muito açúcar para pouca água. Então, ele vai se depositar no fundo esse açúcar. Então, mais fácil de visualizar o professor falando. E agora a gente vai começar a trabalhar com essas relações entre soluto e solvente e a dissolução. E a gente vai, como o professor explicou, aqui eu só usei o exemplo do suco de laranja, no caso, que eu adicionei açúcar, então a solução ficou, quando eu coloco uma quantidade certa, eu fico com uma solução saturada. Então ele ficou doce do meu agrado. Mas quando eu acrescentar mais soluto do que o solvente, ele ficará muito concentrado, então ficará muito doce. Então eu vou ter uma solução super saturada e vai depositar açúcar no fundo. Agora a gente vai trabalhar com a parte de cálculo. A parte de cálculo é bem tranquila, meninos, e meninos, se tiver, vai que tem algum menino que o professor não viu, no grupo ali, né? A gente vai trabalhar com a parte de cálculo agora. Calcular o título e calcular o título em porcentagem, ou é a quantidade de soluto que eu tenho em porcentagem, no caso. Então, o título ele é calculado pela divisão do meu soluto, como o professor falou, ó,
Soluto sempre vai ser esse M1 pequenininho, sempre ele está se referindo ao nosso elemento químico, então anotem, isso é muito importante para vocês não esquecerem. Então o M1 é o soluto, ele está relacionado sempre ao nosso elemento químico. O M2 sempre vai ser a massa do solvente, geralmente é a água, tá? Que é o nosso solvente universal, é a água. O nosso M2 sempre é água. Mas lembra que o professor comentou que pode vir como gasolina ser um solvente também. Depende se eu pegar e diluir algo na gasolina. Eu vou ter o meu título, que ele pode ser trabalhado nessa fórmula pequena e nessa fórmula grande. Qual é a diferença da pequena para a fórmula grande? A diferença está só aqui embaixo, nesse M. Esse M significa a massa total da minha solução, que é representado pela soma do meu soluto mais o meu solvente. Então, é a mesma coisa, só veio em formatos diferentes. Então, o M é a massa total, que é a junção do M1 mais o M2. Então, tanto faz qual as formas que vocês queiram utilizar. A gente já vai aplicar, porque o professor já separou um exemplo para a gente aplicar, tá bom? E não tem unidade medida. O título e a porcentagem massa não vão ter unidade medida. Vai vir só um número puro. Então, a porcentagem massa é o meu resultado do título multiplicado por 100. Daí aqui eu tenho um exercício resolvido, no caso. Então, ó, determine o título em massa e o título em porcentagem de uma solução constituída de 25 gramas de NaOH. Então, eu tenho um hidróxido, que é uma base, de sódio, que vocês lembram do ano passado. Ácido, base, sais, óxidos. Então, eu tenho uma base, ó, hidróxido de sódio. Lembra que o professor comentou, ó, falou em elementos químicos, ele está falando do nosso M1. Então, nós temos o nosso M1 aqui. E nós temos 175 gramas de água. Sempre quando ele se referir à água, ele está se referindo ao nosso M2. Como eu tenho M1 e M2, eu vou utilizar essa fórmula mais grande, que eu não tenho a massa total, mas eu consigo descobrir somando as duas. Então eu substituo na fórmula, que ela nunca muda. O M1 vale 25, então no lugar do M1 eu vou botar 25, tanto em cima quanto em baixo. E no lugar do M2, eu vou botar os 175 gramas. Eu vou somar primeiro embaixo, antes de eu fazer a divisão, eu somo. 25 mais 175 vai dar 200. E a parte de cima eu mantenho igual. Eu vou dividir 25 dividido para 200, 0,25. Esse é o valor do meu título. Quando eu quiser descobrir a porcentagem, o título em porcentagem, ou a porcentagem em peso, que ela pode ser escrita dessa forma também, eu vou utilizar essa fórmula, que é a porcentagem que eu quero descobrir, que é 100% multiplicado pelo meu título. Então, eu tenho 100 da fórmula vezes o valor do meu título que eu acabei de descobrir. Então, 100 vezes 0,125 dá 12,5%. Isso quer dizer que a cada 1 grama de água, eu vou ter 12,5% de soluto de hidróxido de sódio na minha solução. E daí a gente vai trabalhar também com a parte de concentração. E como o professor falou, o suco ele pode estar muito concentrado ou pouco concentrado. Vai depender da quantidade de açúcar e de laranjas que eu colocar no meu suco. Então, é sempre a massa do soluto, que é o M1, dividido pelo volume. E ele vai ter que dar o nosso volume em ml, se a gente quiser descobrir. Daí o professor pegou um exemplo aqui para a gente trabalhar. Ó.
uma solução preparada pela adição de 16 gramas de etanol em 24 gramas de água, determine. Aqui a gente vai conseguir trabalhar só com a questão da A e da B. A questão C a gente não consegue, a não ser que a gente botar mais informações, que dá para pôr. Em um volume de 250 ml. Agora dá para trabalhar com a questão C também. Então a letra A pediu para a gente trabalhar com o título em massa. Então a gente vai pegar o título. Primeira coisa que a gente vai analisar, nem vou começar na fórmula direta. A gente vai analisar com as questões de quem é o M1 e quem é o M2. Então eu vou direto para para a minha questão. Uma solução preparada pela adição de 16 gramas de etanol. Cuidado, a gente não sabe se esse etanol ele é soluto ou solvente, porque ele é líquido, ele pode dissolver outra coisa, em 24 gramas de água. Opa, falou em água, água é o nosso solvente universal, então eu sei que o M2 vale 24. Deixa eu só autorizar a Camila entrar aqui. Então a gente tem aqui que o nosso M2 é igual a 24 gramas. E que a gente sabe que agora meu etanol, que a gente não sabia o que ele era antes, ele é um composto químico, então eu sei que ele vai ser o meu M1. E percebam, meninas, que o M1 sempre é menor do que o M2, tá? Então anotem nas observações de vocês. O M1 sempre tem que ser menor do que o M2, senão eu vou ter uma solução super saturada. E geralmente se trabalha com soluções saturadas. Então agora eu tenho M1 e M2, agora eu consigo descobrir os nossos. E eu tenho o meu volume ali embaixo também, que é de 250 ml. Agora a gente vai para a fórmula. O título, que é o que a gente quer descobrir da letra A, é igual, vou inserir aqui uma fórmula, que é o M1, dividido pelo M1 mais o M2. Essa é a fórmula do título. Ela nunca muda. Ela sempre fica igual. Só para aumentar, para vocês enxergarem melhor essas relações. Então, eu vou copiar ela e vou fazer a substituição dos meus dados. Meu M1 vale 16 gramas. Então, no lugar do M1, eu tiro e coloco 16. Meu M2 vale 24 gramas. Então, e o que eu faço agora? Eu pego, somo a primeira parte de baixo e mantenho a parte de cima igual. 16 mais 24 vai dar 40. E daí eu vou dividir 16 para 40. Então, meu título é igual a 16 dividido para 40.
0,4. Agora a gente pode calcular a letra B, que é o título em porcentagem. Então eu tenho meu título em porcentagem é igual ao 100% da minha solução vezes o meu título que eu descobri ali em cima. Então meu título em porcentagem é igual a 100 vezes o 0,4. Minha porcentagem em peso, ou meu título em porcentagem, é igual a 40%. 100 vezes 0,4, 40%. E agora a gente consegue descobrir a letra C. Ela pediu para a gente calcular a concentração. Então, a concentração é igual. Agora vou inserir a fórmula de novo, que agora é a fórmula da concentração. Massa do soluto, que é sempre aquela menor, que é o nosso elemento químico, dividido pelo nosso volume. Então, a concentração vai ser igual. Agora a gente substitui. Então, o M1, que é a massa do soluto, não muda, é 16, que é referente ao meu elemento químico, e o meu volume, que é de 250 ml. Então, eu vou dividir 16 dividido para 250. 0,064. 0,064 gramas por ml. É isso, meninas. É bem tranquilo essa questão de cálculo de título de solução saturada, insaturada. É bem tranquilo, não tá difícil, tá bem fácil. E se vocês têm dúvida, liga o microfone, pergunta pro prof, tá bom? E daí a gente encerra a nossa aula. Tá tranquilo? Tá favorável? Professor, tá me escutando? Sim. Você vai passar atividades hoje ou só semana que vem? Não. Só semana que vem o professor vai primeiro explicar, mostrar vários exemplos na Aham, primeira aula e na segunda aula o professor passa atividades. tá bom, entendi. Obrigada. Podemos encerrar a live então? Por mim, sim. Marias e Kathleen. Por mim, sim, professor. Deixei tudo anotadinho. Vou. Bem tranquilo o conteúdo, né, Maria? Sim, achei bem tranquilo, professor. Deixei tudo anotadinho. Agora eu vou passar limpo também. Aham. Do texto. Então tá, então Kathleen quer falar? Por mim, pode. Pode encerrar? Sim. Então tá. Então, meninas, depois o professor vai fazer mais uma chamada, tá? Mas daí é com a aula de física, tá? Na última aula seria de física, daí o professor vai fazer mais uma chamada. Tá bom? Então, até depois.